bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, discutimos impactos da crise climática no Rio Grande do Sul e as medidas de apoio social e econômico ao Estado. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Eu sou coautora, ao lado de outros deputados e deputadas, de um projeto, né, da deputada Maria do Rosário, que cria a Política Nacional de Prevenção e Assoreamento de Rios. Essa proposta, ela defende a recomposição de mata ciliar e o controle de erosão. O assoreamento dos rios é considerado um dos principais fatores que levam às inundações e enchentes. E a gente enfrenta hoje a maior tragédia do nosso estado, e é essencial criar uma política de prevenção e monitoramento das áreas, porque os municípios mais atingidos ficam em áreas de rios. Então, esse controle dos assoreamento e da erosão é extremamente importante. Aqui na nossa região, a gente tem a cidade de Santa Teresa, né, que é uma cidade, um município tombado ele tem o rio, né, muito próximo ali, e já passou por várias enchentes. No ano passado, temos uma enchente muito grande, né? E quando eles fazem a limpeza e depois os eventos de limpeza da cidade, eles acabaram investindo, então, também na questão, em cima dos dados que a gente tem, do levantamento, né? No ano passado, comparado o incidente que aconteceu no ano passado de chuvas e de enchente com esse ano choveu mais do que no ano passado, e ao mesmo tempo teve menos área de alagamento do que no ano passado em função dos rios. Então, acho que é um dado extremamente importante que mostra, né, a importância dessa questão, né, da prevenção, assoreamento, né, no assoreamento dos rios. Então, ela é uma medida extremamente importante. Então, claro, para a gente tratar tudo isso, a gente precisa estar bastante atento, né? Hoje o governo federal também volta a investir, volta a ter o Ministério das Cidades, volta a ter investimentos em áreas de preservação, né, em áreas de encosta, o PAC Costas, a gente voltou a algo que a gente não tinha mais, né? E esse período do governo passado, em que o Ministério das Cidades ficou de lado, que não teve mais investimentos, né, em área de saneamento, em área de encostas, isso tudo prejudicou, né? Foi uma sucessão de políticas de desmonte que fizeram com que a gente acabasse, nesse momento, né, tendo tantas dificuldades. Então, são várias medidas que a gente precisa retomar, né, para conseguir avançar sobre a questão da diminuição, né, eu diria, de mitigador de todas as mudanças que a gente está vivendo. Infelizmente, essas mudanças climáticas no Rio Grande do Sul são mudanças que elas mudam o Rio Grande do Sul, e daqui para frente a gente não volta, né? Seria muito normal, né? A gente não volta como era antes, né? A gente precisa tratar daqui para frente como a gente vai pensar, né, medidas que se comportem sobre essa nova realidade.
Então, é fortalecer a defesa civil, é fortalecer medidas de proteção das áreas de preservação permanente, das APPs, pensar fluxos de salvamento, né, de pessoas. Então, ante esse aqui, acho que todas essas medidas que a gente pensou e trabalhou, né, nesse período, que são medidas, eu diria que ainda dentro do olho, né, mas a gente precisa pensar política pública para o futuro, né, conselhos que trabalhem com a questão climática e que envolvam a ciência. A gente precisa ter quem tem a análise e diagnóstico da situação climática para dentro do poder público e para dentro do pensamento políticas. Todo esse incidente, né, que está acontecendo no estado do Rio, eu digo que foi diferente de qualquer momento e situação de outros estados. É a primeira vez que o governo federal atua diretamente, né, apoia um estado brasileiro. O desafio é pensar, né, repensar a organização das cidades, dos estados, né, e pensar o território. A gente está vivendo agora um momento de migração, né, de pessoas que saem dessas regiões de enchente. A Serra Gaúcha, ela tem recebido muitos dessas áreas de enchente. A gente tem falado muito dos refugiados climáticos. Então, esses refugiados climáticos, a gente tem que ter a responsabilidade, né, de não colocá-los sair, não fazer com que eles de deslizamento, áreas de encosta. Precisa ter um olhar muito atento, para onde as pessoas estão indo morar. Então, a moradia precisa ser um tema aí central no próximo período, né, para organizar as cidades, para que elas não se repitam os desastres, né. Então, o governo federal, é a primeira vez que o governo federal investe tanto, né, no auxílio de um estado brasileiro que foi atingido por medidas, né, climáticas, né, por mudanças climáticas. Nós tivemos situações em Minas, em situações na Bahia, e nunca tiveram apoio, né, do governo federal como o estado do Rio Grande do Sul está recebendo. Então, a gente tem várias medidas que foram colocadas, desde pagamento do saque calamidade, que tem a questão do FGTS, né, para quem tem direito, óbvio, para cidades em calamidade. Nós tivemos investimento aqui de 1,2 bilhão em obras de infraestrutura, esse compromisso, né, claro, e desse valor, 900 milhões é para ser aplicado em serviços de escoramento de barreiras, né, especialmente aqui no nosso trecho da Serra Gaúcha, que tem toda essa questão dos deslizamentos. Teve medida de pagamento de PIS, de liberação de parcelas extras, né, de seguro-desemprego. Também para os municípios houve o pagamento de uma parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, que aí é dinheiro direto no cofre, né, para os municípios em estado de calamidade, que isso faz diferença. Também teve recurso extra do PAP, né, recurso para a saúde, e na saúde também houve um aumento, né, a proposta aí que o governo federal está investindo para aumentar o número de leitos em quase 800 leitos no estado, porque também tivemos hospitais atingidos, né? Então, isso é um problema que, infelizmente, a gente estamos passando, né? A gente teve a suspensão da dívida do governo do estado, a dívida da União, né? Com a União, então, por 3 anos, né? Então, isso é um grande respiro para o governo do estado, né? Com a anistia do juro desse pagamento. Então, é uma grande, né, uma grande medida que o governo federal fez. E recuperação de estradas, pontes, né, a questão do auxílio reconstrução de 5,1, né, mil reais por família, que foi atingido para ajudar a comprar móveis, né, para suas casas. Além disso, tem aí o programa que está garantindo casa para as pessoas que se enquadrem até a faixa 2, né, do Minha Casa Minha Vida. Então, são medidas ainda de socorro a essas pessoas que estão desabrigadas, que estão desalojadas, que tiveram perda de renda. A gente tem também medidas
para atuar na garantia da segurança do emprego, em que o governo paga 2 salários, né, para os funcionários de empresas que foram atingidas. Também tem a disponibilidade aí de recurso para ser acessado via BNDES. Então, tem várias medidas de socorro na questão econômica, na questão da saúde, na infraestrutura, né? Mas a gente, claro, precisa pensar o além. Mas nesse momento a gente ainda está no olho do furacão, ainda resolvendo situações emergenciais, né? Situações do agora. E para finalizar, então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre as mudanças climáticas no Rio Grande do Sul e a importância, né, da gente debater as cidades, organizar novamente, né, pensar esse planejamento de cidade sempre com compromisso com uma gestão democrática e participativa. O Estatuto das Cidades, que foi uma legislação construída com participação dos movimentos sociais, né, e que foi uma grande conquista, ele fala da gestão participativa, né, no planejamento urbano e territorial das cidades. Então, a gente precisa retomar isso, fortalecer as instâncias de participação, seja nos conselhos, seja criar mais conferências, espaços onde a população debata e ajude a definir os rumos das nossas cidades, mas sempre com um compromisso, né? Claro, desenvolvimento, mas com sustentabilidade e responsabilidade, né? E social e responsabilidade com o nosso meio ambiente, que hoje acho que é o grande centro, né? A gente está aí prestes a ter a COP30 e acho que o nosso tema de casa é refletir sobre essas mudanças climáticas e esse momento que a gente está vivendo para mudar, né, o nosso país como um todo, né? A gente sabe que os efeitos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul também, né, também são ocasionados por outras situações, né, de desmatamento de outros estados, que acabam fazendo com que hajam bloqueios, né, climáticos e a gente acaba tendo tanta incidência de chuva aqui. Então, nós estamos todos, né, como um grande ecossistema e por isso a gente precisa debater essa questão do Brasil como um todo. Mas a gente tem confiança aí no nosso governo, né, na ministra Marina Silva e que tem, né, a gente tem esse olhar aí de retomar essa questão do debate e do compromisso climático, né, do Brasil. Historicamente e estatisticamente, as populações, os segmentos populacionais mais atingidos costumam ser as mulheres mais empobrecidas, costumam ser as mulheres de periferia, as mulheres camponesas, as mães solos, enfim, são essas que acabam, então, sentindo de forma muito mais significativa os desdobramentos, enfim, neste caso, das ações climáticas. E, nesse sentido, também uma outra dimensão importante são as mulheres, enfim, que acabam organizando redes de solidariedade, redes de cooperação, redes de articulação que fazem, então, o enfrentamento e que propõem alternativas de mitigação a esta situação. Essas questões, então, elas passam muito, ou têm na temática de gênero um elemento importante, tá? Então, auxiliar e pensar alternativas também, né, que auxiliem esses grupos ou que direcionem ações efetivamente para estes grupos, né, para grupo de mulheres, então, né, mulheres de periferia, mulheres camponesas, né, e aí a partir das suas diferentes configurações, né, nós temos demandas específicas para mães, né? Então, mães têm demandas específicas e tem um conjunto de responsabilidades e de atribuições, enfim, que precisam de um atendimento, que precisam de um acolhimento e de orientações específicas, né? E que cabe, então, uma organização e que cabe, efetivamente, um conjunto de ações destinadas especificamente para este público, né? Nós temos um conjunto de mulheres idosas, né? Então, mulheres idosas que precisam também, que nessa situação, numa situação de calamidade, numa situação de emergência, numa
numa situação de desastre, enfim, né, acabam sendo desalojadas e necessitam de ações específicas de saúde, ações específicas de assistência social, e que a partir disso também precisam serem pensadas a partir das suas especificidades, né? Então, a temática pode e deve ser desdobrada a partir de um conjunto dessas questões. Nós temos meninas, né, que demandam, então, cuidados específicos, e, enfim, nós temos toda uma preocupação agora nos espaços de acolhimento, nos espaços efetivamente, né, de abrigamento, né, onde essas pessoas estão acolhidas, onde estão abrigadas, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à própria temática da educação, de garantir nesses espaços a continuidade, a oferta de processos de escolarização. Então, existem estratégias de diferentes dimensões e a partir de diferentes variáveis que podem ser realizadas e que precisam ser pensadas pelas pessoas que não foram atingidas ou que, de alguma forma, foram atingidas indiretamente, né, porque emocionalmente todos e todas fomos atingidos, né, e atingidos de alguma forma, mas que é possível que a gente possa, então, nos organizarmos e pensarmos ou de uma maneira mais ampliada, ou de uma maneira segmentada, um conjunto de ações que possam, a partir das nossas especificidades, a partir da nossa atuação, ou daquilo que nós nos sentimos mais à vontade, enfim, né, para contribuir, que nós possamos, de fato, minimizar, enfim, os danos causados por esse desastre que ocorre agora, enfim, né, e cujos impactos nós sentimos no estado do Rio Grande do Sul. Também uma outra questão que é preciso destacar, enfim, é que os desdobramentos ainda desse desastre, né, eles perdurarão por algum tempo. E nesse contexto eu não falo tão somente da necessidade de reconstrução, da necessidade de reestruturação do mundo do trabalho, das dinâmicas produtivas, dos espaços escolares, dos espaços de atendimento de saúde, enfim. Falo de demandas mais imediatas, né? O Rio Grande do Sul acaba de entrar, né? Então isso é uma questão urgente, uma questão emergente, e aí o convite que a gente possa pensar, nos mobilizarmos para isso, num período, enfim, de mudança climática bastante significativa a partir da entrada do inverno no Rio Grande do Sul. Então, essa questão da precipitação pluviométrica, enfim, né, da quantidade de chuvas acima da média, né, muito acima da média, no mês de maio, enfim, né, que provocou, então, né, estas enchentes e estes alagamentos, enfim, ela tende a se agravar agora, efetivamente, com a diminuição das temperaturas. Tá? O inverno acabou de iniciar. Então, os próximos meses ainda serão meses, enfim, de muito frio, de muita queda de temperatura, de ainda chuvas constantes, que é a característica do inverno do sul do Brasil, e aí no Rio Grande do Sul, muito fortemente. Então, isso ainda demandará medidas emergenciais, ações emergenciais, principalmente para essa população que demanda, então, esse atendimento emergencial, né? Pensando, então, principalmente desabrigados, populações desabrigadas e populações desalojadas. Tá? No que diz respeito a essas questões, eu destacaria também esses públicos, né? Um público importante, um público que também muitas vezes acaba sendo invisibilizado, enfim, que são as populações chamadas de populações tradicionais, então as populações quilombolas, as populações indígenas, enfim, que historicamente vivem, né,
já em condições de maior vulnerabilidade, e diante desse contexto, esse quadro tende a se agravar. Então, nesse sentido, eu convidaria, né, então, pensando quem nos assiste, quem nos acompanha, né, e que se mobiliza, e que tem um interesse, e que cumpre um papel, e que desempenha um papel, ou pode desempenhar, tem o potencial para desempenhar um papel de mobilização, de organização na sua comunidade, nos seus espaços, enfim, que nos auxilie a pensar estratégias e a pensar alternativas, a pensar ações que possam, de fato, contribuir para a reconstrução do Rio Grande do Sul e para pensar, e esse de fato é o convite, a partir da experiência do Rio Grande do Sul, né, a partir do que aconteceu e do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, estratégias para que essas questões, né, para que essas questões climáticas, enfim, possam ser mitigadas e que, enfim, né, outros grupos nas mesmas condições não sintam com tanta intensidade essas questões. Bom, diante desse contexto, né, dessa necessidade, dessa mobilização e dessa comoção provocada por esse desastre, que é um desastre nesse momento localizado, mas que a gente sabe que, de fato, as relações e as variáveis que incidem sobre o contexto, né, elas são um fenômeno global, elas ocorrem efetivamente na esfera global. Eu conclamaria todos e todas que nos acompanham e que, de fato, tem uma capacidade, tem um potencial de mobilização, de articulação nas suas regiões, na escala onde atuam, seja a escala local, regional, estadual, ou numa escala mais ampliada, que se organizem, que se mobilizem para pensar alternativas. Como é sabido, né, pelo Brasil todo, enfim, a gente teve uma grande catástrofe aqui, climática, realmente a região toda, praticamente do Rio Grande do Sul, foi atingida, foram mais de 450 municípios que foram afetados, direto ou indiretamente, né, os municípios que não foram afetados diretamente, tanto com algum tipo de deslizamento de terra, com alguma ou alagamento, foi também atingido em relação à sua produção, a empresas, indústrias, enfim, serviços de primeira e segunda ordem também foram bastante afetados. Então, o mês de maio, assim, foi um mês, assim, muito atípico e muito marcante para as pessoas, assim, aqui no Rio Grande do Sul, em especial para essas regiões que foram mais afetadas, né? Nós tivemos uma cheia no Rio Guaíba, que fica em Porto Alegre, uma cheia que ultrapassou a cheia de 1941, que era uma marca histórica que existia, né, na cidade. Então foi uma cheia, teve bairros e locais, né, que foram afetados, que nunca se tinha chegado água naquele local, enfim, por uma série de fatores, né, tanto fatores externos, que eu diria que são fatores climáticos, né, também, quanto fatores internos de administrações, né. Falo, né, da cidade de Porto Alegre, assim, para contextualizar um pouco, pois é o local onde resido e acompanho de perto, né, essa situação toda a partir daqui, que a gente consegue também acompanhar, né, em todo o estado o que vem acontecendo. Em Porto Alegre, então, a gente teve, né, essa grande cheia do Rio Guaíba, que foi ocasionado pelo grande volume de chuva que teve, né, na Serra Gaúcha, teve nos vales. Então esse grande volume, né, acabou descendo pelos rios, né, pelos afluentes aqui que nós temos no estado, que nós temos muitos rios e lagos, né, aqui no Rio Grande do Sul, até pelo nome também, né, Rio Grande do Sul. Então, nós temos, né, uma grande quantidade de rios, e esses rios, então, eles acabaram, né, transbordando, enchendo, enfim, e isso acabou resultando em uma grande cheia. Teve cidades aqui, por exemplo, Eldorado do Sul, cidade de São Sebastião do Caí, teve cidades, Canoas, que praticamente, assim, bairros inteiros, cidades inteiras, e eu falo em especial também em Eldorado do Sul, que foi uma cidade que foi atingida, 90% da cidade ela foi atingida pela água, pela cheia, né?
Canoas teve muitos bairros aí que a água chegou a 3 metros de altura em locais que tu nunca imaginava que iria chegar a esse nível. Então, a gente tem aí mais ou menos, mais ou menos assim, em números, né? Em média de 430 mil pessoas ainda que estão desalojadas, né? Não conseguem retornar para suas casas, porque as suas habitações ou elas foram varridas, levadas, né, pela água, ou elas estão em condições inabitáveis, né? Tá em uma casa, né, interditada, enfim, porque não tem condição de ser habitável. E temos ainda mais de 13 mil pessoas em abrigos, né, aguardando algum deslinde, né, dessas propostas, né, do Minha Casa Minha Vida. E aí nós tivemos, então, a presença do Lula, assim, em algumas vezes aqui do presidente, para trazer, né, investimentos e também uma ajuda, né, do governo federal em relação ao Rio Grande do Sul, no tema que se refere, né, à habitação. E aí, com ele, né, ele trouxe algumas propostas, né, uma delas já está sendo mais concreta, e as outras, elas ainda estão em fase de levantamento de áreas, né, eles estão fazendo, as prefeituras, né, juntamente com as defesas civis dos municípios, estão fazendo levantamento, né, das áreas que foram atingidas, de como que as residências daquelas pessoas ficaram, né, se são residências que têm como retornar, ou se são residências que não têm mais condição de habitabilidade, né, em detrimento dessas pessoas. Nesse levantamento, né, se espera, então, que se tenha um número exato de quantas pessoas vão precisar, né, de novas habitações, né, de aonde que essas pessoas, aonde que esses bairros, né, vão precisar de novas habitações. E uma das preocupações também que se coloca é que não se construa mais habitações, o governo não vai, né, construir habitações em áreas que foram afetadas, né, que foram duramente afetadas pelas cheias, porque isso é uma questão que não se tem uma estimativa, não se tem uma ideia se vai acontecer uma catástrofe do mesmo tamanho, ou até ainda pior, né, por condições não só climáticas, mas também por condições, né, de sistema de dragagem, sistema de cheias, né, comportas, casas de bombas, enfim, uma série de questões, né, que não foram, que todas elas não estavam em pleno funcionamento, e aí também ocasionou essa catástrofe toda, e também por conta do clima, né? Desmatamento, questão das chuvas em alto volume, né? Fora de época, enfim. Então, essas questões também mais climáticas que, né, ao meu entender, tem uma grande, nós, né, temos uma grande culpa nisso, né, por não conseguir ter uma política uma política ambiental, né, que preserve e que ajude com que a gente consiga construir cidades sustentáveis, né, e não se tenha também esse tipo de catástrofe mais. Então, aqui no Rio Grande do Sul foi anunciado o Minha Casa Minha Vida Reconstrução, que foi um primeiro programa, né, para o Rio Grande do Sul em relação às cheias, né, e às enchentes que teve aqui. Esse programa, então, ele traz uma questão que é a moradia para as famílias, né, que tiveram as suas unidades habitacionais destruídas ou interditadas, né, em razão desses eventos climáticos que levou o nosso estado a ter a decretação de calamidade pública. E o que seria reconstrução? São habitações, né, para as pessoas, habitações usadas, e o que o governo vai fazer em relação a isso? Uma compra assistida, né, desses imóveis, né? Seriam imóveis usados, que são
cadastrados, né, no site da Caixa, tanto por pessoas físicas ou jurídicas, imóveis usados ou imóveis novos, né? Esses imóveis, eles têm que estar em plenas condições de serem habitáveis. Tem um valor limite de R$ 200.000 por imóvel, e eles têm que ter alguns pré-requisitos ali, né, em quantidade de dormitórios, enfim, e tem que também estar em regiões que não foram atingidas, né, que não foram impactadas, né, pela catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Então, aí o que vai ser feito, né? O governo federal, juntamente, né, com o governo do estado e as prefeituras, estão fazendo o levantamento, né, dessas famílias, e aí essas famílias, né, vai ser aberto um cadastro, após, né, o cadastramento desses imóveis, vai ser aberto um cadastro para essas famílias, para que elas possam vir se cadastrar, e se tiverem ali preenchidos os requisitos, o governo vai fornecer essas moradias para essas pessoas. Elas não vão, né, pagar por essas moradias, como acontece no Minha Casa Minha Vida faixa 1 e faixa 2, onde tu tem ali uma parcela, né, um valor que você faz ali o pagamento mensal. E aí, né, numa segunda etapa, né, tá se fazendo levantamento nos municípios, enfim, de regiões, aonde possa, né, vir a construir casas, vir a construir locais, né, de moradia para essas pessoas, enfim, locais que a gente consiga, né, ter um local que consiga habitar, né, enfim, construir ali imóveis que não sejam áreas atingidas futuramente por grandes cheias. O levantamento, né, dessas áreas tem que ser feito, né, pelas prefeituras, enfim, né, e passadas ao governo federal, né, através aqui do Ministério da Reconstrução, Ministério Extraordinário da Reconstrução, que veio, né, tá fazendo, assim, um trabalho, né, de uma grande força-tarefa em várias pastas, para que os recursos, todos eles, né, inclusive os recursos que vêm do Ministério das Cidades para o Minha Casa Minha Vida, eles sejam aplicados, né, de forma séria, porque a gente sabe, né, que as pessoas, elas precisam retornar para suas casas, para os lugares, elas precisam sair, né, dos abrigos, até por uma questão também de dignidade, né, e também também de questões de saúde mental. As pessoas precisam, né, retornar para suas casas, precisam voltar ao seu normal, né, a gente sabe que sem moradia as pessoas não têm nenhum outro tipo de cidadania, tu não consegue, né, ter uma saúde de qualidade, tu não consegue ter uma educação de qualidade, tu não consegue acessar, né, outros serviços, enfim, se tu não tem um local onde tu reside, onde é, né, a tua casa, ali tu constitui a tua família. E as nossas escolhas são escolhas insustentáveis. Ou seja, os padrões de crescimento econômico, os padrões de uso dos recursos naturais, de uso de energia, né, e basicamente a base da nossa energia são os recursos não renováveis, né? Basicamente a energia fóssil, a base é o petróleo. Eles efetivamente estavam e estão com os dias contados, além de serem profundamente poluentes. Então, naquele momento, nós temos essa pauta ganha o cenário internacional. E desde então, nós começamos com uma maior ou com uma menor intensidade falar desses temas. Então, falar do aquecimento global, falar da emissão de gases, enfim, então falar efetivamente destas mudanças climáticas. E quando se fala em mudanças climáticas, a partir da década de 70, nós estamos falando em mudanças climáticas que não são as mudanças climáticas que os geólogos, principalmente, né, quando estudam as grandes transformações, as grandes eras geológicas, se debruçam. Nós falamos em mudanças climáticas que decorrem de uma aceleração do uso dos recursos, basicamente, e que é provocada pela ação humana, que é o que nós chamamos, né, nos estudos das ciências da Terra, de ação
antrópica. Então, a nossa ação, a intervenção humana, tá? E essa aceleração de consumo, de produção, enfim, provoca, então, esse conjunto de transformações que nós identificamos como mudanças climáticas e que provocam, então, o que nós chamamos desse desequilíbrio. Então, historicamente, e o planeta Terra como um sistema, né, um sistema em equilíbrio, ele é capaz, então, de se regenerar. Tá? Ele é capaz, então, de fazer com que, então, as suas externalidades, né, aquilo que se produz, né, de excesso, enfim, que ele mesmo é capaz de transformar isso quando da observância de um ciclo natural. O grande problema é que hoje nós produzimos muito mais do que nós temos capacidade, efetivamente, aquilo que nós chamamos de capacidade de suporte, tá? Capacidade de transformação. E é exatamente esse desequilíbrio que tem provocado, né, então, o aquecimento global e que tem sido responsável, então, por esses impactos profundos que provoca isso que nós chamamos destes desastres. Bom, a partir, então, desse conjunto de transformações que acabam pondo em xeque, ou necessariamente põe que, enfim, a forma como nós nos relacionamos com a natureza, e esse paradigma é o paradigma que precisa, de fato, ser redimensionado. Nós precisamos estabelecer relações mais respeitosas, mais equilibradas, enfim, né, mais equalizadas com a natureza, né, e não relações como nós desenvolvemos desde a modernidade, relações de dominação, relações de controle, enfim, né, e relações de apropriação. Essa mudança, ela se faz necessária no sentido de minimizar o impacto, então, dessas mudanças climáticas. Nós temos um conjunto, então, de dados que indicam que esse quadro precisa ser revertido, ou que precisa ser desacelerado para alguns estudiosos, minimizado para outros estudiosos. Então, é urgente a redução da emissão de gases, é urgente a redução da emissão de resíduos sólidos, tá? Então é urgente a redução de condutas e de consumos, de práticas de consumo, enfim, absolutamente em dissonância com a capacidade, aquilo que nós chamamos, então, da capacidade limitada de suporte. E para que a gente possa, então, pensar essas questões, o convite é que a gente redimensione a nossa noção de desenvolvimento. E, nesse sentido, o convite é que a gente possa pensar, e esse paradigma, esse nós temos ele a partir, então, de Estocolmo, a partir da década de 70, nós temos a configuração de uma nova perspectiva de desenvolvimento, uma nova possibilidade de nós nos relacionarmos com o consumo, com a produção, enfim, né? E essa nova possibilidade é tratada como, na sua origem, década de 70, como desenvolvimento sustentável, e hoje, mais recentemente, a partir da década de 90, 2000, enfim, nós chamamos isso de sustentabilidade. E o pressuposto do desenvolvimento sustentável é que nós só viabilizaremos, de fato, o desenvolvimento se nós estivermos diante de um tripé. E esse tripé precisa dar conta da questão econômica, tá? Então, nós precisamos ter uma atividade que seja economicamente viável, ela precisa ser ambientalmente equilibrada e ela precisa ser socialmente justa. Então, a combinação dessas três dimensões é o que garante, ao fim e ao cabo, que uma atividade, que um contexto, de fato, seja sustentável. Então, todos os pressupostos são pensados a partir disso. Como nós estabelecemos práticas, como nós estabelecemos condutas de produção e de consumo que garantam efetivamente a sobrevivência das gerações futuras. Então, pensar o futuro, pensar o devir é o grande compromisso
da geração do tempo presente. E à medida que formos capazes, né, que sejamos capazes de dar conta disso, nós redefinimos a questão do desenvolvimento. E ele deixa de ser tão somente o crescimento econômico, tá? E passa, então, a combinar essas dimensões. Quando nós pensamos, então, esse cenário, né, de cheias no sul, de enchentes no sul, de secas no centro-oeste, de incêndios, enfim, né, e também, hoje, também um processo de secas, né, nos rios do norte, do nordeste, enfim, nós pensamos nesses desequilíbrios que atingem escalas globais. A Europa passa por temperaturas, né, no verão europeu, temperaturas muito altas, né, que atingem, então, regiões, enfim, de forma muito significativa, problemas ambientais, problemas urbanos, de ausência de planejamento urbano, que acabam também, e aí eu acho que isso é a questão importante para a gente ir encerrando a nossa reflexão. Todas essas questões ambientais, né, toda essa forma, então, pouco adequada, pouco equilibrada, pouco sensata, que nós desenvolvemos e que nós estabelecemos com a natureza desde a modernidade, então, nos últimos 5 séculos, estas formas acabaram por constituir aquilo que nós chamamos de racismo ambiental. O que significa isso? O racismo ambiental, ele diz respeito, né? Ele evidencia uma situação na qual alguns grupos sociais, e aí no nosso caso, grupos sociais racializados, e no caso brasileiro, então, empobrecidos, e aí nós temos um recorte de gênero, então, mulheres, negras, de periferia, mães solos, enfim, né, populações originárias, enfim, povos ciganos, são as populações que são mais afetadas efetivamente por essas transformações, por esse colapso ambiental. Ou seja, alguns grupos pagam mais caro e pagam de forma mais intensa a conta deste equilíbrio. Então, quando nós estamos diante dessa situação, nós falamos, então, em injustiça ambiental. Essa configuração provoca essa injustiça ambiental que se materializa no nosso contexto, naquilo que nós chamamos de racismo ambiental. Alguém paga a conta de uma dada concepção de desenvolvimento. Então, o desafio é pensarmos, então, a temática da justiça ambiental, ou seja, que haja um equilíbrio entre o ônus, e quem se beneficia de fato, né, com essas grandes obras, com essas grandes transformações, com esses grandes empreendimentos, enfim, e de fato quem acaba pagando a conta destes processos. Então, uma nova postura, uma nova concepção de mundo, e a América Latina, ela tem muito a nos ensinar. Tá? Vem da América Latina uma proposta nova, uma proposta nova para nós ocidentais, mas uma proposta absolutamente inusitada de nos relacionarmos com os outros, de nos relacionarmos com a natureza. E a essa proposta, os povos originários, as populações, enfim, latino-americanas, as populações que aqui residem, chamam do bem viver. Então, nós trocamos a noção de desenvolvimento, que é uma noção eurocêntrica, que é uma noção europeia, com toda uma marcação economicista, por uma noção de bem viver, tá? Onde nós buscamos, então, uma harmonia, um equilíbrio em relação à natureza, construindo um novo paradigma. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.